And now, 2 pigeons bemoaning the fact you can choose the TV you want with DirecTV. So now they can pick out their favorite entertainment when they sign up and save money? You mean if you like sports? You can get a sports pack. What about entertainment? Entertainment pack. It's like finding an old pizza with your favorite toppings, which for me would be pineapple and toenails. Pineapple? Pay for the TV you want, not the TV you don't. Genre pack starting at $34.99 a month. Visit DirecTV.com for more information. New residential customers only. Local channels vary by market. Services renew monthly unless you cancel online. Credit card required. Restrictions apply. Você está ouvindo o História FM. Tiradentes, esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e aproveitando o feriado, né, vamos conhecer afinal de contas essa figura, mas não só essa figura e a Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, né, o nome que ficou conhecido, mas também as disputas historiográficas, debates, memória e todas essas questões que, na minha opinião, são até mais interessantes do que a própria história do Tiradentes. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor André Figueiredo Rodrigues, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, André, seja muito bem-vindo ao História FM, fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Muito obrigado, Iclis, pelo convite, é uma honra participar do História FM. Meu nome é André. Eu sou professor de História da América Portuguesa na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, em seu campus de Assis, e também do programa de pós-graduação, onde eu desenvolvo, junto com meus alunos, uma intensa pesquisa sobre a Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, como muitos querem, né? E venho aí trabalhando com personagens que se envolveram nessa revolta já há um bom tempo. Estou às ordens. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais os meandros dessa história, depois que eu der um recado para vocês. Eu imagino que vocês estão aproveitando o feriado de Tiradentes para descansar, ou quem sabe dar uma volta, aproveitando que para alguns o feriado emendou com o domingo, para alguns emendou com o sábado, e na hora de sair para dar um rolê, que roupa você escolhe? Eu não sei vocês, mas normalmente eu acabo optando pelas Tech T-shirts da Insider, que é a patrocinadora desse episódio do História FM. São camisetas duráveis, não desbotam, desamassam no corpo, evaporam o suor mais rápido, não pega tanto cheiro, tem um conforto térmico que quando eu usei a primeira vez eu custei acreditar de tão bom que era. E olha que era uma camiseta preta e eu tava andando em São Paulo no sol, tá? Eu fiquei chocado com quão bom era. E mesmo hoje, usando há 2 anos, eu ainda me impressiono com o conforto que ela dá. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante. E você pode fazer essa escolha também. Não só isso. Você pode comprar com desconto. Se você clicar no link da descrição para entrar no site, ao invés de entrar no endereço comum do site, você ganha automaticamente 15% de desconto sem precisar fazer nada. Mas se você não entrar por esse link, na hora de fechar a compra, é só usar o cupom HISTORIAFM que você ganha esse desconto também. E como é mês de aniversário da Insider, juntando com outros descontos do site, a sua compra pode talvez chegar a até 30% de desconto. Mas aproveita que o mês de abril tá acabando, tá? Aproveita bem esse desconto, porque depois que você usar a Insider, você não quer voltar atrás. E é claro que eu vou falar pra vocês da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia o História FM. Em apoia.se/brigahistoria você pode colaborar para o História FM continuar existindo com qualquer valor a partir de R$2 por mês. Eu não sei aí onde você mora, mas aqui onde eu moro, R$2 já não compra mais nem uma coxinha, infelizmente. Mas eu faço questão de manter o valor do apoio bem lá embaixo para que mais pessoas possam colaborar. Porque eu sei que tem muita gente que gostaria de colaborar com os projetos que acompanha na internet, queria fazer parte dessa comunidade de apoio de projetos nos quais a galera acredita, e às vezes não pode porque o valor está um pouquinho alto, um pouquinho fora do seu orçamento. Então eu deixo lá embaixo e eu pretendo manter esse valor em R$2 para que mais pessoas possam fazer parte disso. Todo mundo está ganhando, porque quem apoia realiza a sua vontade de apoiar um projeto no qual acredita, e eu tenho o seu apoio. Então, se você quiser fazer parte disso, você pode apoiar em apoia.se/brigahistoria. A lista de recompensas está lá no site, ok? Se você não faz questão de nenhuma recompensa, quer fazer um apoio único, diferenciado, algo do tipo, você pode apoiar a gente pela chave Pix leiturabrigahistoria@gmail.com.
Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido pela alcunha Tiradentes, nasceu em 1746 na fazenda de Pombal, na então capitania das Minas Gerais. Bom, normalmente quando eu faço episódios que tem um foco em um indivíduo, eu costumo começar perguntando sobre as origens da pessoa, né? E às vezes é difícil, né? A gente tá falando de um personagem do século XVIII, sobre o qual vai saber se tem registros antigos ou não. Aí o cara entra pra história quando ele tá mais velho e ele participa de algum evento histórico que acaba sendo resgatado pela historiografia, e aí fica aquela luta pra ir atrás do que se sabe sobre ele antes do tal evento, né? Às vezes a gente sabe muita coisa, às vezes não. Cada caso é um caso. Então, eu queria te perguntar sobre Tiradentes, né? O nome verdadeiro dele, onde ele nasceu, família, juventude. O que se sabe sobre Tiradentes antes da Conjuração? Pouco sabemos sobre a trajetória de Joaquim José da Silva Xavier, o popular Tiradentes, antes de seu envolvimento na Conjuração Mineira. Nós sabemos que o Tiradentes, ele nasceu na fazenda do Pombal. A fazenda está localizada entre as vilas de São José, que é a atual cidade de Tiradentes, na época era a vila de São José, e também com a vila de São João del Rei, em data desconhecida. Nós não sabemos a data que o Tiradentes nasceu. Os pais do Tiradentes foram os portugueses Domingos da Silva Santos e a sanjoanense Antônia da Encarnação Xavier. Sobre o seu pai, a gente sabe que ele era um homem de instrução e que ocupava a posição social de certo destaque. Ele foi procurador dos Reais Quintos no Arraial do Bichinho, que é o distrito da vila de São José del Rei, que é a atual cidade de Tiradentes. Depois, ele exerceu o cargo de almotacé no Senado da Câmara da vila de São José, eleito para os meses de julho a agosto de 1746, com a responsabilidade, né, de auferir pesos e medidas utilizados no comércio. Também ele taxava e fixava preços dos gêneros alimentícios. Ele fiscalizava também o abate de gado destinado aos açougues e era o responsável por zelar a limpeza da vila. Então, depois ele foi vereador entre 1755 e 1756. Já sobre a sua mãe, a Antônia da Encarnação Xavier, a gente sabe que ela nasceu na vila de São João del Rei no dia 12 de abril de 1721. E ela era filha do português Domingos Xavier Fernandes e a mãe, a Maria de Oliveira Colasso. O casal Domingos e Antônia se casou no dia 30 de junho de 1738, lá na vila de São José. E eles tiveram 7 filhos. O Tiradentes é o quarto dessa família. O casal teve o Domingos, que é o primeiro filho, que nasce em 1738, e ele herda o nome do pai. Ele vai ser ordenado padre no Rio de Janeiro em 1765, depois ele é nomeado vigário em Caeté, em Peçanha, em Suaçuí, em Santo Antônio, né, no ano de 1772. Depois ele vira vigário em Pitangui, ele se envolve no desbravamento dos sertões norte da capitania de Minas, né, até fugir para Cuiabá. Tem uma irmã dele chamada Maria Vitória de Jesus Xavier, que nasce em 1742, que a gente não tem muitas informações. Tem um irmão chamado Antônio da Silva Xavier Santos, que nasce em 1745, que também se ordena padre. Ele foi nomeado capelão do distrito da Ressaca, na Vila de Prados, né, no ano de 1789, no momento da Conjuração Mineira, né, e ele vive até 1805 na freguesia de Barbacena, onde ele falece. Aí tem o Tiradentes, que é o quarto desses filhos, o José da Silva dos Santos, que nasce em 1748, que foi capitão de auxiliares. Aí tem uma irmã chamada Catarina da Encarnação Xavier, que nasce em 1751, e a Antônia Rita de Jesus Xavier, que nasce em 1754. Além desses 6 irmãos, o Tiradentes tinha uma meia-irmã, que se chamava Clara, que é filha, né, de seu pai quando ele ainda era solteiro. Mas, do Tiradentes em si, a gente não conhece, como eu disse, o registro do seu nascimento, apenas
nós conhecemos o momento do seu batismo, que ocorre no dia 12 de novembro de 1746. Ele é batizado numa capela que ficava dentro da propriedade da família, a capela de São Sebastião do Rio Abaixo. E lá consta, né, nesse documento, o nome do seu padrinho, que é o Sebastião Ferreira Leitão, que vai ser uma das pessoas mais importantes na vida do Tiradentes, né? Daqui a pouco eu falo aí para vocês na sequência da vida do Tiradentes. E ele não teve madrinha, não é? E a dispensa de não ter madrinha significava que ele foi dedicado a Nossa Senhora. No caso, ele foi dedicado, né, a Nossa Senhora da Ajuda, que é a santa homenageada na capela de sua casa. Já quanto ao padrinho, o português, o Sebastião Ferreira Leitão, era uma pessoa que gozava de um bom conceito social, tendo ocupado cargos de influência como procurador, ele foi vereador, ele foi juiz, né? Ele mantinha bons estabelecimentos de mineração, sendo que eram daquelas terras que ele tirava o seu sustento. Só que ele também exercia o ofício de cirurgião dentista. Aliás, o Tiradentes, quando ficou órfão, e ele era criança, né? A mãe falece em dezembro de 1755, quando o Tiradentes tinha 9 anos de idade. E o pai morre 2 anos depois, em dezembro de 1757. Então, com a morte dos pais, a família se dissipa, vai cada um para um lado, viver com parentes, com amigos, né? E o Tiradentes, ele vai viver com seu padrinho. E esse padrinho, o Sebastião Leite, foi a pessoa que ensinou o Tiradentes o ofício que depois ele veio a receber o apelido, que é Tiradentes. Então ele aprendeu o ato de extrair, o tratamento odontológico, graças ao cuidado do seu padrinho, ainda desde criança. Então o que a gente sabe é isso da vida dele, antes da revolta. Aproveitando que você falou sobre isso, essa coisa de remoção dos dentes, por isso, né, o apelido Tiradentes e tal, você pode falar um pouco sobre essa questão, né, da odontologia ali no fim do século XVIII, Tiradentes como dentista, e me parece que essa foi apenas uma das muitas profissões que ele teve, né? Enfim, o que a gente pode falar sobre isso? Bom, após o Tiradentes então ficar órfão, ele foi morar com seu padrinho. E com ele aprendeu o ofício de tirar dentes, de arrancar os dentes. É interessante que no processo da Inconfidência Mineira, foi aberto em 1789 para se apurar a Conjuração Mineira, que é o que nós chamamos de autos de devassa da Inconfidência Mineira, consta, né, a informação de que em sua casa, localizado na rua São José, em Vila Rica, que é a atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Tiradentes tinha uma oficina de próteses, onde trabalhava com 5 pratos. Esses 5 pratos foram apreendidos. 5 pratos de pó de pedra branca. Seria o gesso que ele utilizava para moldar dentaduras. Também foi apreendido 2 frascos de vidro grande e 2 garrafas finas pequenas. Uma peneira de seda, 5 tigelas de castela, entre outros itens que ele utilizava na prática odontológica. E a gente tem registros também de atendimentos e visitas médico-odontológicas que o Tiradentes fazia às várias pessoas por onde ele caminhava, ele andava. Então ele sempre carregava consigo, isso também foi apreendido, uma bolsa com alguns ferrinhos de tirar dentes. E é assim que aparece indicado no processo, ferrinhos de tirar dentes. Então arrancar os dentes, aliás, era uma habilidade na qual o Tiradentes era muito bem sucedido. Não se conhece qualquer censura ao seu trabalho odontológico. Já os elogios foram vários. Em certa ocasião, o guarda-livros, que é o mesmo que um contador, chamado Vicente Vieira da Mota, que era o contador do João Rodrigues de Macedo, foi o contratador mais importante desse momento, ele relata no processo, né, que ele precisou dos serviços dentários do alferes. E segundo Vicente Vieira da Mota, se mostrou extremamente hábil no tirar e pôr os dentes. Ou seja, o cara precisou fazer um implante. O mesmo disse o Jerônimo de Castro, quando ele afirmou que o alferes também tinha sido muito bem sucedido na habilitação de tirar e colocar os seus dentes, só que ele já estando no Rio de Janeiro. Então o Tiradentes, além de remover dentes com uma extraordinária perfeição, a gente tem esses registros, ele também tinha uma inteligência curativa. Ou seja, o Tiradentes ele
praticava o que nós chamamos de medicina básica, aquela medicina não oficial, com o uso de plantas medicinais. Em certo instante, né, da sua trajetória, consta que ele curou uma moça solteira que tinha aí por volta de 31 anos, de uma ferida no pé, que havia se transformado em uma chaga e ameaçava ulcerar com o prolongamento da doença por vários anos. Então, na cidade do Rio de Janeiro, uma mulata indicou a doente, né, que depois de tratá-la, ele foi visitar essa menina várias vezes. E no final, ela dá um depoimento, né, porque durante o processo as pessoas escutam todo mundo, querem saber o desenrolar da vida dessas pessoas. E ela diz que o Tiradentes a curou utilizando medicamento líquido, ou seja, medicamento que ele fez, o sumo, né, a partir de plantas medicinais. Isso é muito interessante, que ainda também no Rio de Janeiro há o registro de que ele tratou como médico ou como farmacêutico de algumas pessoas, como de um leproso chamado Posidônio Carneiro, né, do comerciante Antônio Ribeiro de Avelar e várias outras pessoas. Então, na época, o dentista ele podia também atuar como um médico prático, que é o caso do Tiradentes. Então a gente tem os registros dessas atividades práticas dele enquanto dentista e esse médico curador. E o que a gente pode falar da carreira militar dele? O Tiradentes, ele ingressou por volta dos 20 anos de idade, né, em atividades de viajante comercial. Quando, por conta própria, ele realizava viagens, né, guiando tropeiros, né, criando mulas, levando como um mascate, por exemplo, produtos das regiões do Rio de Janeiro e da Bahia para Minas Gerais. E aí ele passou a andar pelos sertões, pelo interior, né, a conhecer as potencialidades da terra e do centro-sul dessa América portuguesa. Então, de início, ele tentou se envolver nisso. O problema é que essas atividades elas são muito itinerantes, né, e os ganhos são muito poucos. Então, o Tiradentes ele ficou insatisfeito com os rendimentos e o excesso de trabalho que ele tinha nessa atividade ambulante de comprar, revender, de transportar mercadoria para cima e para baixo. E aí ele, percebendo que isso não dava muito futuro, ele resolveu ingressar na carreira militar. Então, quando ele tem 29 anos, em 1º de dezembro de 1775, ele foi aceito no serviço militar. E ele vai ser designado para a 6ª Companhia dos Dragões, da Capitania de Minas, na função de alferes, que é o mais baixo posto do oficialato, que hoje equivaleria na hierarquia das polícias militares à patente de 2º tenente. E a sua vida militar, então como militar, ela foi marcada por qualidades, como dedicações às missões que lhe foi imposta, a competência nas providências, a coragem ante as dificuldades enfrentadas. Então essas características elas mostram-se presentes nas ações que o Tiradentes empreendeu, vencendo, por exemplo, distâncias com a sua tropa militar, construindo caminhos, dando garantias a caravanas para cruzar os caminhos que levavam às minas e também perseguindo e prendendo criminosos que atacavam os transeuntes, esses comerciantes. Por exemplo, em 9 de abril de 1781, o Tiradentes ele foi nomeado pela rainha Dona Maria I, em documento assinado pelo então governador, o Dom Rodrigo José de Menezes, que administrava a capitania de Minas Gerais entre os anos de 1780 e 1783, para a função de comandante do destacamento do Caminho Novo, que era o caminho que ligava as Minas Gerais ao Rio de Janeiro, ou o Rio às Minas. Com a missão, como comandante daquele destacamento, ele foi-lhe solicitada a abertura de uma variante desse caminho que liga Vila Rica ao Rio de Janeiro, que cortava a mata até o registro do Paraibuna, lá na parte sul, na região que a gente chama popularmente de Serra da Mantiqueira. E é interessante nessa história do Tiradentes ser abrir caminhos, né, que há toda essa documentação. Eu cheguei a trabalhar com essa documentação em um dos meus livros, né, na Fortuna dos Inconfidentes, por exemplo, que a gente levanta que ele não teve apoio do tenente-coronel responsável, que é o Manuel do Vale Amado, e que coube a ele próprio realizar aquele empreendimento. Então, com muito pouca também mão de obra e trabalhando de uma maneira muito lenta, mas
intensamente, o Tiradentes vai concluir aquela tarefa, né, no ano de 1783, fazendo chegar a estrada que ele abriu até a barra do Rio Preto, onde ele estabelece um quartel e o porto que a gente chama Porto de Menezes, né, que é o atual Porto Novo da Cunha, propiciando então às autoridades metropolitanas o maior controle sobre a região. E naquele local, o Tiradentes permaneceu por cerca de 5 anos. E ao verificar as riquezas minerais de córregos e rios daquela área, quando estudava o melhor traçado para a construção da estrada do caminho do Menezes, né, ele solicitou ao governador o direito de explorar 80 datas minerais. O que são essas 80 datas? As datas minerais são terrenos com potencial para a exploração de ouro. E no despacho governamental de 22 de dezembro de 1781, o escrivão confirmou a concessão e a medição de 43 das datas minerais que ele tinha pedido. Ele pediu 80 e recebeu 43. Todas elas localizadas no meio desse rio, do Porto do Menezes, e na barra da Vargem e do Convento. E é lógico, ele tinha que possuir escravizados suficientes para explorar aquele terreno. Então, esse caso, ele ilustra a interessante e muito bem articulada estratégia traçada pelo Tiradentes para conseguir obter alguma daquelas terras que ele solicitou. Então, no documento, ele informa que ele possui uma quantidade significativa de escravizados, quando, na verdade, né, ao que tudo indica, ele não tinha a quantidade necessária e também ele conseguiu uma proeza, né? Ele conseguiu arregimentar muita terra, algo que na época não era possível. Não se doava propriedades minerais em grande quantidade para os exploradores. Você tinha que provar que a primeira que você ganhou ela era produtiva, para você ganhar a segunda, e aí vai. O Tiradentes, por exemplo, ele recebeu 43 de uma única vez. Isso é muito. Só que ele, pela documentação, ele tem 6 escravizados apenas, que são os 6 que foram apreendidos. Sendo que desses 6, apenas 3 deles eram homens adultos que eram aptos para o trabalho mineral. Então, na trajetória histórica do Tiradentes, o exemplo dessas datas minerais permite constatar que ele não era um homem com poucas posses, como a historiografia tende a ressaltar, e que a sua ligação com o poder, ele era maior do que a gente tem dito. Pois do ponto de vista legal, e aí eu reafirmo, não é possível explorar as datas minerais que estavam sob a sua posse sem ter uma quantidade significativa de escravizados ou sócios. E quando o Tiradentes foi preso, em 1789, ele explorava ainda aquelas porções de terras minerais. Isso é muito interessante. Então é um outro lado do alferes militar que se envolve na exploração mineral. E também naquela região, que a gente chama aquela região de Rocinha Negra. O Tiradentes era dono de um sítio de 50 quilômetros quadrados, aproximadamente. Uma área equivalente de 8 sesmarias, que foi doada também pelo governador Dom Rodrigo José de Menezes, em um ponto conhecido por Porto de Menezes, onde ele explorava também, não só aquela prática agrícola, mas nas áreas vizinhas, ele explorava a agricultura e a criação de animais para abastecer os viajantes que passavam pelo aquele caminho que ele abriu, o caminho do Menezes, rumo ao registro do Paraibu. Então, esses fatos que eu contei, eles nos permitem confirmar, não só afirmar, mas confirmar que o Tiradentes era um homem fortemente ligado com o poder, uma vez que não se devia doar mais do que uma sesmaria a uma única pessoa. Então, o Tiradentes recebe terras minerais em excesso, recebe uma quantidade grande de sesmarias, recebeu 8, quando no comum você recebe uma, e aí vai. Então, por exemplo, numa outra região que eu estudei, na Nossa Senhora da Glória de Simão Pereira, também no Caminho Novo,
Novo, só que voltado mais para o termo da vila de São João del Rei, ele tinha fazendas em outras 3 sesmarias. No século XIX, essas terras estarão em posse do capitão José de Cerqueira Leite, um dos maiores cafeicultores da zona da Mata Mineira. Então, o exemplo dessas 8 sesmarias, depois dessas outras 3, ou seja, no total, Tiradentes tinha 11 sesmarias, que eram distribuídas em 2 propriedades. E também as 43 datas minerais que ele explorava no Porto Menezes permitem inserir Tiradentes entre os grandes proprietários de terras da Serra da Mantiqueira, na segunda metade, né, do século XVIII, que eu venho falando aí. Naquela área, por exemplo, o maior proprietário de terras, que eu estudei no meu mestrado, que eu cheguei a publicar o livro Um Potentado na Mantiqueira, que é o José Aires Gomes, que também esteve implicado na Conjuração Mineira, ele tinha 22 fazendas naquele local. Só que ele não possuía a mesma quantidade de terras com títulos de sesmarias que o Tiradentes tinha. Os terrenos do Aires Gomes não passavam de 8. A diferença entre as posses territoriais do Aires Gomes e do Tiradentes encontrava-se no tamanho dessas glebas. As terras do Tiradentes eram todas de meia legua em quadra, enquanto a do Aires Gomes elas variavam entre meia e 3 léguas em quadra. Então, eu estou contando um pouco essa história do Tiradentes para lembrar a todos que com frequência nós escutamos falando, nós lemos isso, Tiradentes é um pobre coitado. Não, ele não é um pobre coitado. E não foi isso que fez ele ser preso. Isso é outra história. Então, Tiradentes é um homem envolvido com o poder. É uma pessoa de posses. E isso é totalmente novo, que eu venho mostrando nos meus estudos ao longo dos anos. Para começar, esqueça a barba longa e os cabelos compridos. Esta imagem foi fabricada no início da República para lhe dar a aparência de um Jesus Cristo brasileiro. A verdade é que um militar como ele, naqueles tempos, poderia ter, no máximo, um pequeno bigode. E aqui eu queria encaminhar a conversa para a gente conversar mais sobre essa questão da Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, que a historiografia prefere esse termo e tal. Eu queria entender aqui, isso é um movimento separatista em relação a Portugal? Supondo que seja, quais as razões para ele? Por que esse movimento existia? Então é assim. Antes de entrar na resposta a essa proposta independentista que vai surgir nas Minas em 1788 e 1789, é importante a gente esclarecer o uso dos termos, do que foi essa revolta mineira, tá? Por exemplo, a gente escuta, foi uma conjuração? Foi uma inconfidência? O que foi essa revolta de 1788 e 89? 88 é quando se articulam os debates, as discussões sobre o plano que deveria entrar em ação em 1789, prevendo a independência da capitania de Minas. Então, o que foi finalmente? Foi uma confidência, uma conjuração? Eu, André, eu prefiro o uso do termo conjuração no lugar de inconfidência, que a gente também utiliza como se fosse a mesma coisa. Mas, no fundo, quando a gente passa a analisar esses vocábulos, a gente percebe que existe uma determinada situação que os diferencia. Por exemplo, a palavra inconfidência, por definição, ela remete à ideia de deslealdade, de traição ao soberano ou mesmo ao Estado metropolitano. Por sua vez, o termo conjuração, ele capta de maneira mais precisa a visão dos colonos que se viram impulsionados a conspirar contra o governo ou a autoridade vigente em defesa de seus interesses. E é isto que os mineiros fazem. Eles conspiram contra Portugal. E a maneira como eles se sentiam explorados pela coroa portuguesa. É isso que faz eles serem rebeldes. Então eles são conjurados. Na visão deles, eles estão propondo uma reviravolta na sua situação de exploração. Eles não são traidores, eles querem que a situação resolva. Muitos deles pensam e falam isso no processo, a gente encontra isso escrito, eles querem colocar a ordem, eles querem que a situação melhore. Alguns até participam da revolta, mas não querem a separação de Portugal. Eles querem apenas que Portugal melhore as condições de exploração. Então, esses homens não se sentem traidores.
Eles se sentem pessoas que querem brigar para valer os seus interesses, porque eles estavam se sentindo explorados demais pela coroa portuguesa. Então, assim, quando a gente fala na conjuração mineira, e esse é o termo que eu prefiro utilizar, tá? O movimento, então, ele foi um ato de contestação ao governo português que administrava Minas Gerais. E é interessante que em abril de 1789, o coronel Joaquim Silvério dos Reis, ele entregou ao governador Visconde de Barbacena denúncia contra indivíduos que pretendiam levantar-se contra a cobrança da derrama, que é o imposto, né, cobrado sobre cada pessoa para completar a quantia mínima de 100 arrobas anuais de ouro que deveria ser paga por Minas Gerais aos cofres públicos, que na época, em 1789, devia cerca de 538 arrobas de ouro, ou o equivalente a 7.910 quilos de ouro, né? Pouco mais aí, próximo de 8 toneladas. Então, eles se levantam contra a cobrança desta derrama, que estava marcada para ocorrer na primeira metade do ano de 1789. Então, esse déficit de quase 8 toneladas que a capitania devia, ela tinha que ser paga. Isso significava que toda a população da capitania estava endividada, e não apenas os grandes proprietários de terras, os grandes escravistas, as pessoas mais ricas. Não, todo mundo estava envolvido. Todo mundo tinha que pagar. E os revoltados, ou revoltosos, melhor, que não são revoltados, são revoltosos, desculpa, eles contavam com o temor contra a cobrança da derrama, ou seja, desse imposto em atraso, como um artifício para conseguir o apoio popular. Então, para os sediciosos, a conjuração mineira, ela representava a possibilidade de viver livre das cobranças dos impostos, cobrados então de maneira intensa por Portugal, garantindo-lhes o quê? Liberdade comercial. E um outro fator que eu lembrei agora, né, da revolta, era o ódio generalizado na região ao que a população chamava de apadrinhados, que vinham de tempos em tempos, aproveitando-se da função pública para apossar-se de lugares de renda desses mineiros. Ou seja, eram pessoas que vinham para administrar ou para cuidar de algum órgão público por um período de 3, 4 anos. E aí o cara enchia os bolsos de muito dinheiro, explorava demais a população e ia embora, enriquecido. Então isso revoltava também a população de Minas, que tinha que trabalhar e pagar para sustentar essa vida luxuosa da corte em Portugal, mandando ouro, e exigindo cada vez mais essa produção, o que ao longo dos anos essa produção veio diminuindo, porque o ouro mais superficial, mais fácil de ser extraído, isso foi acabando. Então você não tem muita técnica de mineração naquele momento para pegar o ouro mais profundo, o que só vai acontecer no século XIX, né? Então aquilo foi escasseando e foi diminuindo, foram aumentando as dívidas. Então, para diminuir essa situação e preservar muito as suas riquezas, os principais fazendeiros, exploradores de ouro e de diamantes, criadores de gado, militares, contratadores, magistrados, que são advogados, né, e religiosos, eles resolveram envolver-se num movimento separatista. Então a ideia, caso o movimento desse certo, era tornar a capitania de Minas Gerais independente do restante da América Portuguesa. Em um segundo momento, se pensaria na entrada de outras regiões à República de Minas Gerais. Naquele momento, não se pensava em Brasil, se pensava em um projeto de independência apenas para a capitania de Minas Gerais. E como é que foi o envolvimento do Tiradentes com as pessoas que foram responsáveis pela conjuração? Ele já pregava alguns ideais de independência da província antes de conhecer os outros? Ou foi essa questão mais pragmática econômica mesmo, que ele entrou na jogada antes desse movimento ter esse caráter de separação? Enfim. E aproveitando a pergunta, quem eram esses sujeitos que faziam parte da conjuração, né? Bem, a ideia de separar Minas Gerais do restante da América Portuguesa
português ele é antigo. A proposta de independência povoou a mentalidade dos mineiros desde meados do século XVIII, até mesmo antes. Mas a efetivação de uma proposta real de independência, ela surge a partir de 1781, quando o cônego Luiz Vieira da Silva, da cidade de Mariana, ele propunha discussões sobre a independência dos Estados Unidos em círculos literários. E o exemplo norte-americano, ele surge como um modelo aos conspiradores mineiros no ano de 1788, quando, na cidade do Rio de Janeiro, o Tiradentes, que tinha ido para lá para fazer algumas atividades de exploração das águas, canalização de córregos, né? E estava ali também para tentar o início da revolta mineira no Rio de Janeiro. Então, o Tiradentes ele estava em setembro de 1788 no Rio de Janeiro, e ele se encontra com um engenheiro de minas e de metalurgia chamado José Álvares Maciel, que havia estudado na Europa e acabava de chegar ao Brasil. E eles conversaram ativamente sobre o processo de independência das 13 colônias britânicas da América Setentrional, como a gente chamava na época o que é hoje os Estados Unidos, né? As colônias britânicas da América Setentrional, que são 13, que se unem e se tornam independentes da Inglaterra. E aí eles começaram a falar muito sobre isso, ao ponto dele presentear o Tiradentes com um exemplar das leis da República dos Estados Unidos que ele trouxe da Europa, que ele comprou, né, e deu de presente ao Tiradentes, que era um amplo divulgador das ideias, né, separatistas. Então a notícia sobre a independência das colônias britânicas, que ocorre em 1776, despertou um forte desejo de separação entre os habitantes do Império Português na América. Desejos na Bahia, em Minas, no Rio, né? Mais especificamente em 1788, em Minas Gerais, né, uma série de moradores de lá começaram a se reunir em encontros para discutir estratégias políticas e planos de desenvolvimento econômico com a intenção de declarar uma futura república naquela região. Então a conversa entre Tiradentes e o Álvares Maciel, ele fez parte dos preparativos da Conjuração Mineira e dos planos de que eles poderiam se separar do Império Português. E como foi essa tentativa de independência? Assim, eles chegaram a começar uma mobilização militar, ou o que quer que seja, ou a traição do movimento e a captura deles se deu antes de que eles começassem a fazer alguma coisa mais enérgica, né? E quem foi que traiu o movimento? Bem, o movimento, na verdade, que nós chamamos de Conjuração Mineira, de Inconfidência Mineira, de rebelião de 1789 nas Minas Gerais, né? Ele nunca existiu. Isso é importante a gente lembrar. Esses homens nunca pegaram em arma. Primeiro, quando se articulava e se esperava a decretação da cobrança dos impostos em atraso, que é a derrama, esse era o estopim para o início do movimento. Então eles esperavam que o governador Visconde Barbacena decretasse a cobrança compulsória, obrigatória desse imposto atrasado, ou seja, todos os habitantes da capitania seriam obrigados a pagar esse imposto. Como seria isso? Por exemplo, eles invadiriam uma casa e pegariam objetos de valor. Na outra casa que viesse, também invadiriam e tomariam os produtos de valor. Até se chegar ao cumprimento da dívida, das quase 8 toneladas em ouro. Então, o valor, pelo menos eu entendo isso, ele não seria igual para todo mundo. Na verdade, o cara entra em um local, toma o que o cara tem e entra na próxima. Aí toma o que o cara tem de valor, depois entra na próxima. Penhora um objeto, põe para vender, para ver se gera também lucro. Então, tudo isso causou um grande estranhamento, um grande medo nessas pessoas de se tornar o reféns dessa cobrança, que ela já tinha acontecido em outros momentos na história de Minas Gerais. Então, o que acontece? Então, essas pessoas se rebelam, esses proprietários de terras, militares, advogados, eclesiásticos, né? Agricultores, eles se rebelam, só que essa rebelião deles é apenas no falatório. Quando eles esperavam que o governador decretasse em março a cobrança compulsória, isso servisse de estopim para que todo mundo se rebelasse contra o governo, poucos dias antes, o Silvério dos Reis, que é o principal traidor da revolta mineira, ele denuncia o movimento ao governador Visconde Barbacena. E aí se perde com uma denúncia, o governador
traidor cancela a cobrança da derrama, e ele escreveu uma carta ao vice-rei que está no Rio de Janeiro, falando: olha, a gente perdeu o momento, não tem condições políticas de se fazer, nem econômicas de se cobrar isso. Temos que ver outra forma, como, por exemplo, cobrar os grandes devedores da Fazenda Real. Entre esses devedores está o Silvério dos Reis, o famoso traidor. Então, quando ele é chamado para prestar contas, não é, na Fazenda Real em Minas Gerais, lá que está em Ouro Preto, ele acaba logo que imediatamente denunciando o movimento. Por que ele denuncia? Não só para que não tenha essa cobrança compulsória, mas a ideia é o seguinte: como o movimento não existiu, porque ninguém nunca pegou em armas para lutar pelo processo de independência, como foi na Bahia, como foi em Pernambuco, no Pará, por exemplo, em Minas nós não tivemos isso. O movimento não passou de ideias. Então a ideia do Silvério era, ao denunciar os colegas eles serem presos, isso é lei. Quando você denuncia alguém e esse alguém tem bens apreendidos, ele poderia pegar como uma gratificação por essa denúncia uma parte dos bens dessas pessoas que foram presas. Então a ideia inicial de se propor esse movimento, segundo o Silvério dos Reis, ao denunciar, era conseguir dinheiro a partir de uma parte dos bens desses homens que são riquíssimos, que foram presos. Então o Silvério, ele foi o grande traidor. Tivemos vários outros, tá? Tivemos mais 5. Mas o Silvério se tornou o grande traidor por ter sido o primeiro a entregar por escrito um documento com nomes, com quem eram as pessoas que se envolveram com isso. Aqui eu quero fazer duas perguntas, eu vou dividir em duas, sobre o que aconteceu com os conjuradores, digamos assim. A primeira é sobre os demais, e a segunda sobre Tiradentes. Então vamos começar pelos demais. O que é que aconteceu com cada um deles? Quais foram as suas punições? Então é assim, a Conjuração Mineira foi um movimento múltiplo, né? Com a participação no geral dessa elite letrada, elite militar e mesmo uma elite financeira da capitania. Esses conjurados, eles eram quase todos escravistas. Então são pessoas ricas. E a gente sabe quem é rico, quem tem dinheiro, quem tem vínculo com o poder. Esses homens têm vínculos com o poder. Geralmente, eles são os que menos sofrem. Isso a gente vê até hoje. A justiça, infelizmente, ela não é igual para todo mundo. A gente sabe disso. A maneira de tratar, a maneira de passar pelos tribunais são diferentes. Então, nós não estamos falando geralmente de qualquer pessoa. Nós estamos falando das pessoas mais ricas da capitania. Ou alguma das pessoas mais ricas, influentes e importantes. Então, por exemplo, da elite intelectual, nós temos, por exemplo, 3 poetas que se notabilizam como um dos mais importantes poetas do período barroco brasileiro. E que a gente estuda na escola, quando a gente fala de literatura do século XVIII, quando a gente comenta sobre o nascimento da crítica, do viver em colônia, né? Do início de uma literatura nativista. Então nós estamos falando, por exemplo, do Cláudio Manuel da Costa, um dos mais importantes advogados de Minas Gerais, da região de Mariana, Ouro Preto, naquele entorno, né? Foi secretário de governo, então é uma pessoa importante. Obras significativas, obras clássicas, fundamentais. Nós falamos, por exemplo, também de um poeta que vai ser ouvidor em Vila Rica, o Tomás Antônio Gonzaga, conhecidíssimo autor do poema Marília de Dirceu, um dos poemas que mais foi lido, publicado no século XIX, princípio do século XX. Né? E também nós tivemos um outro poeta que também foi ouvidor e grande proprietário de terras, que é o Inácio José de Alvarenga Peixoto. Na revolta, nós também vamos ter 5 religiosos envolvidos, né? Nós tivemos 9, mas na verdade só 5 desses foram presos e condenados, que foram o cônego Luiz Vieira da Silva, que é o proprietário de uma das mais importantes e melhores bibliotecas do período colonial brasileiro. E nós tivemos 4 outros padres, por exemplo, o padre Toledo, o padre José de Oliveira Lopes, Lopes de Oliveira, e o padre Manuel Rodrigues da Costa, e outro que se chama padre José da Silva Oliveira Rolim, de uma família muito importante na região do Tijuco, responsável pela exploração e, por vezes, exploração clandestina de diamantes.
um dos homens mais ricos de Minas Gerais. Nós também tivemos militares que se envolveram na revolta, como o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrada, que era descendente de antigos governadores. Ele era o comandante do regimento de cavalaria e a mais alta patente da comarca de Vila Rica, envolvida na conjuração. Acima dele, só o governador, que detinha a patente militar. Nós tivemos também um outro militar muito importante, que é o Luiz Vaz de Toledo Pisa, parente do padre Toledo. Não é? A gente vai ter comerciantes e contratadores, como Domingos de Abreu Vieira. Não é? Nós tivemos um cirurgião, Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, doutores como Domingos Vidal de Barbosa Lage, que esteve envolvido nas discussões de internacionalização da Inconfidência Mineira, da Conjuração Mineira, quando se fala da influência das ideias norte-americanas no movimento, como também o José Álvares Maciel, que deu lá o livro da Constituição da Independência Americana para o Tiradentes, proprietários de terras como José Aires Gomes e o Francisco Antônio de Oliveira Lopes, e entre outros, esses dois, o Aires Gomes e o Francisco Antônio, são dos mais ricos e grandes proprietários de Minas. No total, foram 11 pessoas condenadas à morte. E dessas condenações, 10 tiveram a prisão comutada para degredo na África. Os réus religiosos, eles foram retirados do processo, eles foram enviados para Lisboa para aguardar o julgamento e a sentença em conventos lisboetas. E, fora esses, o Tiradentes foi o único que manteve a sua pena. A justiça mantém a pena, né, contra o Tiradentes, porque ele foi considerado líder do movimento. E ele foi enforcado, teve a sua cabeça decapitada e o seu corpo todo esquartejado na cidade do Rio de Janeiro, no famoso, né, 21 de abril. Só que o 21 de abril de 1790. E o que rolou com o Tiradentes? A gente mais ou menos sabe porque, né, tem até feriado sobre ele, mas para a gente poder explicar melhor sobre o que aconteceu com ele e tudo mais, e por que só ele foi executado. Se não me engano, foi só ele o executado, né? Então, por que só ele, e enfim. Olha, nós tivemos 3 mortes no processo, durante o decorrer do processo. O Cláudio Manuel da Costa, assassinado ou enforcado. Eu vou deixar a interrogação no ar. Tá? Nós tivemos um outro que morreu também por idade, né? Condições insalubres da prisão, faleceu. E o Tiradentes foi o terceiro, porque o Tiradentes, ele foi o único que a coroa manteve a pena. Por que ele foi enforcado no 21 de abril de 1792? Porque ele foi a única das pessoas presas a assumir o crime de se rebelar contra a coroa portuguesa. Isso o fez receber a condenação total. Enquanto todos os seus amigos de movimento negavam participação, Tiradentes foi o único a assumir o crime de ser rebelde. Isso o fez ser condenado à morte. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Aqui a gente entra na discussão que para mim é a mais interessante sobre o Tiradentes, que é a história de como ele foi esquecido e depois resgatado para virar uma espécie de herói nacional. Você pode explicar como é que isso aconteceu? Explicar eu posso, vamos lá. Mas é o seguinte, a explicação é longa, meu amigo. Não tem problema. O História FM é um podcast conhecido por ser longo e dá bastante tempo para os convidados falarem, então fica à vontade. Já que você perguntou, tem que responder, não é isso? Então vamos lá. Então é assim, quando a gente pensa na história do Tiradentes como herói, nós temos que ter em mente 2 momentos distintos. Um primeiro momento é aquele em que o Alferes Tiradentes vai ser recuperado como um personagem relevante na história do Brasil. Isso ocorre ao longo da segunda metade do século XIX. E um segundo momento, né, ocorre quando o Tiradentes foi transformado em herói. Mas não qualquer herói, mas no maior de todos os heróis brasileiros. Ou seja, ele foi transformado em um proto-monarca.
mártir. E isto foi facilitado ao assemelhar a história e a pretensa fisionomia do Tiradentes a também história e a pretensa imagem de Jesus Cristo. Esses são dois momentos interpretativos distintos, mas que se conectam e interagem. Então, o homem comum que se transforma em herói, depois o herói que se torna o maior de todos os heróis brasileiros. Então são essas duas fases que a gente tem que entender. Então, no primeiro momento, é o seguinte: para a história do Brasil, a Conjuração Mineira e Tiradentes foram recuperados com o início da campanha republicana na década de 1860. Na época, a ideia de república associava-se à democracia. E o movimento sedicioso mineiro, de 1788 e 1789, que é a Conjuração Mineira, era observada como a origem deste ideal no Brasil. Então, de início, se atribuiu a ideia de democracia ao movimento rebelde mineiro. E essa ideia, para ser conhecida e divulgada, tinha que ganhar as ruas, tinha que ser conhecida, da população. As pessoas e as suas ideias somente são conhecidas quando falamos dela. E naquele período, para que as pessoas e as ideias se tornassem conhecidas, tinham que ser divulgadas na imprensa escrita. E de preferência, deveria ser divulgada por um grande nome da política, por um literato, um literário, ou mesmo por um comentarista de situações cotidianas, que também fosse conhecido. E foi ao ter a sua história recuperada na imprensa que Tiradentes apareceu ao grande público. Na época, e aqui eu estou falando na metade do século XIX, como membros do Partido Republicano usavam a imprensa para divulgar e mesmo propagandear a sua causa. E o Tiradentes, como maior representante do grupo rebelde mineiro, começou a ser representado por esses homens como herói e mesmo como um instrumento de contestação política contra o regime monárquico, que era amplamente combatido pelos republicanos, que desejavam, a gente sabe disso, o seu fim. Já para os partidários da monarquia, ao contrário, o Tiradentes ele era visto como uma figura medíocre, uma vez que para eles, o herói era o imperador Dom Pedro I, que foi o responsável pela proclamação da independência e mesmo pela manutenção da unidade nacional. Segundo eles, o Brasil era o que era, amplo, e não havia sido rompido em várias repúblicas graças ao braço forte do imperador Dom Pedro I. Então, ao que parece, é do embate entre essas duas personagens, o Dom Pedro I e o Tiradentes, que surge em 1862 o primeiro conflito político em torno da figura do Tiradentes, quando ocorre a inauguração da estátua equestre do imperador Pedro I no então Largo do Rossio, depois vai se tornar Praça da Constituição, que é onde hoje está a Praça Tiradentes, lá no centro do Rio de Janeiro. Então, o local e os motivos tornaram-se a própria materialização dessa briga, dessa contenda, desse embate entre esses dois personagens. E no lugar onde se atribuiu como o local do enforcamento do Tiradentes, o governo do Dom Pedro II, decidiu erguer uma estátua ao neto da rainha que condenou o Tiradentes à morte. E aí virou uma guerra de versões naquele momento. Então nós tivemos várias publicações, sendo algumas a favor e tantas outras contra a estátua do Dom Pedro I na Praça Tiradentes. Mas a ideia de se erguer uma estátua pública em homenagem ao imperador Pedro I, lá na praça onde hoje recebe o nome de Praça Tiradentes, ela datava já de 1824, logo após a independência. Mas foi abandonada após a abdicação ao trono em 1831. Então a proposta somente foi viabilizada a partir de 1854 e a estátua vai ser inaugurada em 1862, sob os auspícios do seu filho Dom Pedro II. Na época, o Machado de
Assis, como um arguto observador dos fatos cotidianos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império, ele escreveu em sua coluna chamada Comentários da Semana, no jornal Diário do Rio de Janeiro, na edição do dia 1º de abril de 1862, os embates entre aqueles que defendiam o monumento e os que o contestavam. Então, no primeiro grupo estavam os intelectuais românticos, conservadores, empenhados na causa nacionalista, que propunham a revitalização do Dom Pedro I como o grande nome da independência. E, no segundo grupo, vão aparecer aqueles críticos liberais mais exaltados, que eram os republicanos, né, que viam na homenagem ao imperador Pedro I uma tentativa dissimulada de revitalizar as instituições monárquicas. Então, no contexto, e aí é importante a gente lembrar, o jornalista e um político liberal mineiro chamado Teófilo Otoni, ele chegou a apelidar a estátua do Dom Pedro I de mentira de bronze, virando essa expressão grito de guerra dos republicanos. O Teófilo Otoni, ele foi defensor do ideal democrático norte-americano, assim como os inconfidentes mineiros haviam sido, que também se inspiraram nos americanos do norte para defender seus ideais de liberdade e de independência. Então, o Teófilo Otoni, ele insistia na tese de que a independência ela foi o resultado dos esforços de mais de uma geração e não da benevolência do Dom Pedro I, que de início mesmo ele foi hostil ao processo de nosso rompimento com Portugal. Então, segundo Otoni, o processo de independência iniciou-se com a Conjuração Mineira, continuando depois com o movimento rebelde de 1817 em Pernambuco, né? Ainda vai passar também com a abdicação do imperador em 1831 e com a Revolução Liberal de Minas e São Paulo em 1842. Então, quando em 1862 o Teófilo Otoni escreveu o seu panfleto titulado A Estátua Equestre e também passou a denunciar na imprensa uma tentativa de golpe conservador para cercear a liberdade da imprensa, ele vai recuperar a figura do Tiradentes, para ilustrar que aquele debate político que se aqueles debates políticos que se vivenciavam até então, assemelhavam-se na luta travada pelo Tiradentes na tentativa de se empreender o processo de rompimento dos laços coloniais em Minas Gerais no ano de 1789. Então, isso para a época foi um posicionamento totalmente original. E ao fim, né, nessa discussão, o que estava em jogo não era apenas a legitimação da monarquia, mas a imagem que se insistia em manter da identidade nacional e dos valores políticos brasileiros. Então, não é à toa que o Machado de Assis, lá na sua coluna, ele alerta para essa dualidade, né? Ou seja, aquela dualidade do monumento entre a memória do Dom Pedro I, promovida pelo governo, e a do Tiradentes, que era utilizado como símbolo pelos republicanos. Ao ponto de 3 anos depois, em 25 de abril de 1865, em uma outra crônica, também publicada no jornal Diário do Rio de Janeiro, só que desta vez em uma sessão intitulada Ao Acaso, o Machado de Assis proclamou uma verdadeira ode a Tiradentes. Então, o Machado de Assis, ele reverencia o culto à memória do Tiradentes, investindo o Tiradentes com uma aura de martírio, de sacrifício. E ele informa no texto ser necessário fazer do Tiradentes um herói para o Brasil, pois todos os países, segundo Machado de Assis, devem ter seus heróis, uma vez que esses heróis servem para criar identidade entre a população e a nação. É o momento que a nação estava consolidando ainda a sua existência com Dom Pedro II. Então, o Machado de Assis, ele nos ajuda, ao recuperar a imagem do Tiradentes, a pensar esse mesmo Tiradentes como um símbolo dos brasileiros se sentirem brasileiros, tal como a gente faz com os símbolos nacionais, como a bandeira, o hino. Quando toca o hino, você fala, é do Brasil, aquele sentimento patriótico. Então, o Machado de Assis, ele foi muito importante. Então, por ele, né, pelo Machado, o Tiradentes, como um herói, ele foi aclamado pelo povo.
povo. E ele deve apresentar-se como um defensor das ideias e da vontade da nação, à semelhança dos envolvidos no processo de independência. Então dá para perceber como o Machado de Assis, ele apresenta muita simpatia pelo Tiradentes. Mesmo ele sendo crítico dos primeiros governadores republicanos, né, o Machado de Assis ele é crítico desse primeiro momento, mesmo assim ele ajudou com os seus textos a tornar conhecido e a elevar o Tiradentes ao patamar do que nós vamos chamar depois do futuro herói nacional, desse futuro herói nacional. Então é de sua escrita que emerge a figura do Tiradentes como o mártir da liberdade, o homem que encarnou os princípios da pátria, fazendo nascer a nossa brasilidade. Então o Machado de Assis, repetindo os partidários de Tiradentes, que eram vários já nesse momento, ele também lançou a ideia de se promover comemorações à sua memória a cada 21 de abril. Isso é muito interessante. E isso passou, então, a ser feito. Então você vai ter uma série de associações republicanas, que é o que a gente chama de clubes republicanos, né? Então essas associações, eles passaram a comemorar a memória do Tiradentes todo dia 21 de abril. E isso também ajudou no propagar o nome do Tiradentes. Então as pessoas, peraí, mas é um evento, não é feriado, não é isso que eu estou falando, tá? Então você tem uma comemoração, um recital de poesias sobre o Tiradentes, a divulgação de imagens, odes, cantoria, peças de teatro, encenações de teatro, né, sobre a memória dessa Inconfidência e do Tiradentes. Isso vai surgir a partir dessas associações republicanas ao longo dos anos. Mas o que vai ajudar mesmo também a propagar o nome do Tiradentes como uma pessoa conhecida, principalmente no Rio de Janeiro, e depois vai ser divulgada pelos outros republicanos em periódicos que se espalham pelo Brasil inteiro, na qual você tem aí um periódico republicando textos por diversos jornais. E o que vai ajudar muito nesse momento bem é a eclosão da Revolta do Vintém, que foi um protesto, né, ocorrido entre 28 de dezembro de 1879 e 4 de janeiro de 1880, quando a população do Rio de Janeiro saiu às ruas gritando, berrando, rebelando-se contra a criação de um imposto de 20 réis, de um tributo, né, de 20 réis, ou um vintém sobre as passagens dos bondes e trens. Imagina, isso foi um alvoroço na cidade. Os revoltosos bateram nos condutores dos bondes, esfaquearam os burros, eles viraram os bondes de ponta cabeça, arrancaram os trilhos. Foi um inferno na cidade nesse período. E na ocasião, um de seus líderes, o jornalista Lopes Trovão, que era uma pessoa muito conhecida da população, ele convocou uma série de manifestações em frente à residência do imperador Dom Pedro II, lá no Campo de Santana, para exigir a revogação do aumento dos 20 réis. E na convocação que o Lopes Trovão faz, por exemplo, de imediato apareceram 5.000 pessoas que ficaram na frente do Palácio Imperial. O Palácio Imperial é o antigo Museu Nacional que pegou fogo, né, no Rio de Janeiro, ali, perto do Maracanã, tá? Onde tem o estádio do Maracanã ali. Então, o Lopes Trovão, ele fez uma convocatória no jornal e todo mundo foi falando. Isso, imagina, sem internet, sem televisão, sem rádio. Então, é de boca em boca e pelo periódico, pelo jornal, chamando a população a se encontrar em frente ao Palácio Imperial para que todo mundo gritasse pedindo o fim do aumento dos 20 réis, ou o que a gente chama 20 réis, um vintém. Então, na ocasião, a ideia do Lopes Trovão era pressionar o imperador a ceder uma audiência para ele, e para que ele, então, pedisse ao imperador que mediasse aquele aumento com as autoridades do Rio de Janeiro, né? Então, a ideia, faz o seguinte, conversa com o ministro da Fazenda, por favor,
imperador, porque o Dom Pedro ele é muito querido, né? Então fala assim, olha, cabe a você mediar esses conflitos políticos. E aí se esperava isso do imperador. O problema é que o imperador, ele não aceitou o convite do Lopes Trovão. Então, o Lopes Trovão, em comício, e também em textos que ele vai publicar nos dias seguintes nos jornais, ele chamou a população para que não aceitasse a imposição daquele aumento. E que eles fizessem o mesmo que os rebeldes de Minas Gerais. Ou seja, que eles lutassem contra o aumento de impostos. Aí, bingo! Ele fala da Conjuração Mineira. E já que ele fala de aumento de impostos de pessoas que lutavam contra o aumento de impostos, ele cita o alferes Tiradentes. E toda a luta que ele e os seus colegas travaram contra a cobrança exacerbada de impostos nas Minas Gerais, da segunda metade lá do século XVIII. Então, Tiradentes, ele vai falar isso, é o líder de uma revolta contra o pagamento de impostos. Vamos ser Tiradentes. Ora, daquele momento em diante, as pessoas começaram a se perguntar quem era Tiradentes. Então o nome do Tiradentes passou a ganhar notoriedade. A partir daí, a gente fala, né? Como se diz hoje, segura. Mas segura, meu cara. Ele começou a bombar. Então, Tiradentes pra cá, Tiradentes pra lá, o nome dele surgiu na boca das pessoas. Então, a gente pega essas ações republicanas e a atuação da imprensa, eles juntos fizeram com que Tiradentes se tornasse o quê? Conhecido. E o mais significativo, conhecido como uma pessoa que lutou contra a tirania e o poder imperial português. Ora, 100 anos depois, Tiradentes foi interpretado como alguém que deveria ser um espelho para quem tivesse a intenção de lutar contra o Império. Só que não mais contra o Império Português da época dele. Ele passa a ser exemplo de uma luta contra o Império do Brasil, que é o Império do neto da rainha, a Dona Maria I, que condenou Tiradentes à morte. Então Tiradentes, ele passa a ser reconhecido da população. O herói nasceu. Então o próximo passo foi construir a sua fisionomia, o seu rosto. Não é possível um herói sem rosto, a gente sabe disso. As pessoas querem ver o herói, de preferência querem tocar no herói, querem beijar, tem que ter uma imagem que representa esse herói. E em um país que buscava construir heróis após a proclamação da República, em 15 de novembro lá de 1889, e por toda a nossa tradição religiosa católica, nada como reproduzir Tiradentes com ares que o assemelhavam à figura bíblica do Jesus Cristo. Como não conhecemos como era a face do Tiradentes, os nossos artistas tiveram liberdade para desenhá-lo de acordo com os interesses dos grupos políticos, dos grupos de mando. A pessoa fazia como queria. Como não existem, né, retratos do Tiradentes, o que se viu foi um grande processo de associação entre a sua figura com a figura do Jesus Cristo. E as imagens, elas são gerais quando se pensa. Se todo mundo agora fechar os olhos e imaginar o Tiradentes, o que vai vir à mente? Um Jesus Cristo, só que um Jesus Cristo brasileiro. Um homem com um olhar cândido, vestindo uma roupa branca, com um crucifixo no peito, cabelos até o ombro, são cabelos soltos. Ora, é a descrição do Jesus Cristo. Então, a partir desse momento, a imagem do herói ganha a iconografia política, que se apropriou do Tiradentes não como um símbolo revolucionário, mas como um mártir que se transformou e se sacrificou e lutou e morreu pela República. Então Tiradentes se transformou em um herói cívico-religioso, numa feliz expressão de um professor do Rio de Janeiro, né, José Murilo de Carvalho, falecido. E transformar o Tiradentes em um herói religioso levou ao patamar de mártir integrador da nação, uma vez que o Brasil, por ser um país católico, ao associá-lo a esse universo, o transformaria em exemplo para toda a população. Ora, o herói se transformando
tudo em exemplo. Como Jesus Cristo, Tiradentes foi traído por um amigo. Como eu falei lá, o movimento foi traído, e especificamente o Tiradentes, pelo Silvério dos Reis, que era seu amigo, em troca de recompensa. Cristo foi traído por Judas por 30 moedas. Tiradentes foi traído pelo Silvério pelo perdão de dívidas que o Silvério tinha, porque ele foi contratador, fechou o seu triênio e não pagou o que devia. Então a gente sabe que Tiradentes, pelo processo do seu julgamento, ele tinha muita facilidade de se comunicar com as pessoas. Era um falastrão. Os seus discursos causavam fascínio. Por onde andava, ele falava. Ele era falador e convencia as pessoas. Jesus Cristo também detinha tais atributos persuasivos. Então, ambos, Jesus e Tiradentes, foram presos e julgados por defender ideias de liberdade. Nenhuma das pessoas que foi aliciada pelo Tiradentes denunciou o movimento. Olha que interessante. Dos presos, Tiradentes foi o único a assumir o crime de rebelião contra a coroa portuguesa, como eu disse também. Enquanto que todos os outros colegas do movimento negaram a participação. Então, vários dos seus amigos o chamavam, por exemplo, chamaram ele, você é louco. Ora, Jesus também passou por isso. Então, após a sua condenação à morte, lá no 21 de abril de 1792, na verdade a condenação é 20 e a morte dele se efetiva em 21 de abril de 1792, o ato, né, da sua saída da prisão também, rumo à forca, toda aquela procissão que ele passou pelo centro do Rio de Janeiro, também se assemelha à mesma procissão que Jesus Cristo fez, lembrando os passos da paixão, lá, os passos de Cristo. Então Tiradentes foi obrigado a percorrer as ruas do centro do Rio de Janeiro, numa procissão, né, em uma encenação simbólica, enaltecedora do governo e da força da coroa portuguesa. O mesmo aconteceu com Cristo. Também toda uma ação simbólica de enaltecimento do governo romano, bababá, bababá, bababá. É a mesma história. A sua morte, por exemplo, do Tiradentes foi festejada por 3 dias na capital. E 100 anos depois dessa morte, o Tiradentes ressurge como um herói republicano. E o ápice do herói vai acontecer no ano de 1966, quando se publica o decreto presidencial de 11 de abril daquele ano, né, de 1966, que eleva Tiradentes ao patamar de um maior herói nacional. O Marte da Liberdade e patrono da nação brasileira. Está aí o segundo momento. Tiradentes como o maior dentre todos os heróis do Brasil. O número 1, Tiradentes, é o the best. É o grande herói do Brasil, o maior de todos. Eu espero que tenha entendido aí a correlação para chegar nesse momento final, que é o grande herói. Vários líderes da Inconfidência estavam endividados com o fisco português. E é emblemático que o movimento tenha sido agendado justamente para o dia em que se esperava que o governador da capitania ordenasse a cobrança da derrama. Esperavam, com isso, ganhar o apoio da população descontente com os impostos. E, bom, você mencionou aí sobre 1966, sobre essa reabilitação da imagem dele, de herói nacional e tal. E a minha pergunta próxima era sobre isso, né, sobre essa coisa da reabilitação, uma segunda reabilitação, enfim. Porque pelo que eu tava lendo, essa comemoração do 21 de abril, do feriado de Tiradentes, ela foi suprimida, restabelecida algumas vezes, foi meio que um vai e vem, né? Como é que foi isso? E por que isso, né? Olha aí, Clis e ouvintes, é isso mesmo, é um vai e vem, né? De início, com a proclamação da República, e muito em virtude de se buscar a criação de símbolos e heróis nacionais, para dar uma maior concretude à mudança efetivada do regime, né, como a gente sabe, da monarquia para a República, ocorreram alterações, por exemplo, nos nomes e nos símbolos nacionais. Por exemplo, o Largo do Paço, no Rio de Janeiro, passou a se chamar 15 de novembro. O Colégio Pedro II, famosíssimo, mudou de nome e começou a ser chamado de Colégio Nacional
nacional. A estrada de ferro lá, que a gente chama Pedro II, ela vai mudar de nome e vai se transformar em Central do Brasil. E também teve que ter, nesse momento, a criação de novas festas nacionais. Então, por exemplo, o 1º de janeiro, ele passou a celebrar a Fraternidade Universal. O 13 de maio, a Fraternidade dos Brasileiros. O 14 de julho, a República. O 21 de abril, os precursores. Logo depois, associaram Tiradentes como o mais importante desses precursores independentistas. Daí o 21 de abril como um feriado. Então o Deodoro da Fonseca, né, que é o nosso primeiro presidente republicano, ele estabeleceu o 21 de abril como feriado por meio de um decreto de janeiro de 1890. Depois, o 21 de abril, como o dia do Tiradentes, foi reafirmado como feriado por meio de leis que vão surgir em 1933. Tivemos também uma outra lei em 1949. Em 1965, Tiradentes tornou-se o patrono cívico do Brasil e o seu nome foi incluído no livro de Heróis da Pátria. Não é? Até a última dessas confirmações dele como herói e o 21 de abril como feriado, que é a de dezembro me falha a memória, 19 de dezembro de 2002, quando se confirma pela última vez o 21 de abril como um feriado nacional. E até hoje é assim, 21 de abril, feriado de Tiradentes. E por sinal, esse feriado é o único feriado dedicado a um personagem da história do Brasil. Não existe nos feriados nacionais nenhum outro dedicado a um personagem. Se você olhar no calendário, não há nenhum outro feriado dedicado a uma pessoa, a um ente cívico. Tiradentes é o único. Olha a importância que ele não tem. Ah, mas é o dia de Zumbi, 20 de novembro. Não, é o dia da consciência negra, é o coletivo. O 21 de abril é a data do Tiradentes, da morte, do enforcamento, do esquartejamento, da decapitação do Tiradentes. Não é o dia da Inconfidência, menino. Olha que interessante. E isso tudo reforça essa construção heróica do Tiradentes. E aí eu queria te perguntar, já que Tiradentes alcançou esse status todo e tal, como é que ele aparece na indústria cultural, pensando aqui ficção, filme, etc. Eu tô perguntando isso porque eu lembro que, acho que foi em 72, no aniversário de 150 anos da independência, saíram alguns filmes sobre a história do Brasil e um deles era o Inconfidentes, né? Que, se eu não me engano, eu acho que é o José Wilker que interpreta o Tiradentes e tal. O que a gente pode falar sobre isso? Olha, Tiradentes vai aparecer na indústria cultural como um herói. Bom, vamos lá então, né? Já que você está perguntando, vamos tentar lembrar um pouquinho, que são muitos autores, muitas obras, muitos filmes, muita música, muito de tudo. Eu vou tentar lembrar aqui um pouquinho para você e para os seus ouvintes, tá? Então é assim, como você falou em livros de ficção, ou seja, em literatura, então e uma coisa é importante a gente também lembrar, que a literatura brasileira, ela se ocupa da Conjuração Mineira ou dos seus personagens antes que a história fizesse esse ato de recuperação dos revoltosos mineiros. Olha que interessante, a literatura se ocupou primeiro desse evento do que qualquer outra área. Então, eu lembro do trabalho pioneiro do Antônio Gonçalves Teixeira e Souza com um texto chamado Gonzaga ou a Conjuração de Tiradentes, uma obra de 1848. De lá para cá, né, muitos outros, como Bernardo Guimarães, num capítulo de um livro sobre história e tradições da província de Minas, né? Ele escreveu um capítulo chamado A Cabeça do Tiradentes, isso em 1872, para tentar explicar o sumiço, porque o corpo do Tiradentes foi esquartejado no Rio de Janeiro e levado, né, partes do seu corpo, com exceção do tronco, o tronco ele é enterrado no Rio de Janeiro, mas as pernas e os braços e a cabeça para serem fixados no caminho que liga o Rio de Janeiro com Minas Gerais, sendo a cabeça, né, sentenciada a ficar exposta na Praça Central de Ouro Preto, onde esses revoltosos se reuniam para conspirar contra a coroa portuguesa. Então, logo a cabeça foi afixada em Ouro Preto, um dia e meio depois ela foi retirada de lá e sumiu. Então, o Bernardo Guimarães começa a ser o primeiro a contar histórias sobre essa cabeça, o que aconteceu com a cabeça do Tiradentes. E nós temos também, por exemplo, em literatura, as
Cecília Meirelles, com seu texto famosíssimo, né? O Romanceiro da Inconfidência, que, se não me falha a memória, é dos anos 50, né? 1953, tantos outros aí. Você também comentou sobre os filmes, né? Bom, quanto aos filmes, vale lembrar que, dentre os fatos da história do Brasil levados às telas, a Conjuração Mineira é o mais cinematografado. Pelo menos, né, 2 podem ser as motivações que nos ajudam a compreender a escolha do porquê da Conjuração Mineira ser um dos fatos históricos mais reproduzidos em filmes. Provavelmente, tudo é provável, né? A primeira é oriunda pela própria lacuna historiográfica sobre o movimento, que permite que ele seja constantemente ressignificado, né? Dependendo principalmente dos interesses, né? E daquele momento que a gente quer discutir, né? Uma segunda motivação se explica pela própria personagem Tiradentes e a sua luta malfadada que permanece até os dias de hoje, lida como uma representação da opressão governamental contra o povo. E o Tiradentes também sendo lido como um símbolo que, em vários momentos de nossa história, essa história, lógico, desde o final do século XVIII para cá, vai servir como um mediador para dialogar entre esse passado e o presente, atualizando sempre o debate em torno da ideia de uma liberdade individual em contraste, né, com os interesses do Estado. Então, o Tiradentes ele serve a isso. E aí vai aparecer, como você lembrou, lá dos filmes da década de 70 que pegam essa ideia. Como, por exemplo, Os Inconfidentes, lá do Joaquim Pedro de Andrade e o Eduardo Escorel. O Tiradentes, o Mártir da Liberdade, que é de 1976, que foi dirigido pelo Geraldo Vietri, que é um filme muito legalzinho também. E o Ladrões de Cinema, que é um filme de 77 do Fernando Campos, né? Então, de uma maneira muito implícita, você tem uma película lá de 1948 que se chama Inconfidência Mineira, da Carmen Santos e Humberto Mauro, que também vai indiretamente por esse mesmo caminho, essa mesma linha. Então, no final, né, da década de 50, nós vamos ter, por exemplo, uma inconfidência moderna, juvenil, né, que vai ser levada no cinema pelos irmãos mineiros, o Geraldo e o outro é o Geraldo e Renato Pereira, que vão filmar um título bem interessante, Rebelião em Vila Rica, um filme lá de 1957, na qual ele vai mostrar o embate que ocorre entre estudantes e governantes, já em confronto naquela década de final dos anos 50, né, que vai permitir que os movimentos estudantis da década seguinte continuem e sejam fortes. Então ele vai recuperando um fato histórico que acontece naquele momento. E no meio o Tiradentes aparece. Já indo no encontro das recentes discussões da história, como se pensar o cotidiano e as biografias das pessoas, a gente vai ter o filme de 1999, o Tiradentes, do Oswaldo Caldeira, cujo Tiradentes é o Humberto Martins, e o Vinho de Rosas, de 2005, da Elza Cataldo, belíssimo, uma das coisas mais lindas, a fotografia é fantástica, o filme Vinho de Rosas, da Elza Cataldo. E voltando, agora que eu lembrei, já que eu falei do Humberto Martins, o filme do Caldeira, ele vai explorar o que? A individualidade do Tiradentes nas suas lides cotidianas nas Minas Gerais do século XVIII. E o filme lá da Elza Cataldo, do Vinho de Rosas, né, resgata e vai recriar a história da filha do Tiradentes, a Joaquim. E também ela vai recuperar a história das mulheres desses conjurados, que passaram, né, a ser coadjuvantes na história do movimento surreto mineiro, né? E no filme elas passam a ser as protagonistas daquela ficção. Isso é muito interessante. Ou seja, a mulher recebendo o local de protagonista, que é o que hoje nós estamos estudando. O revigoramento dos outros personagens, entre eles das mulheres. Nós também vamos ter um filme, se não me falha a memória, 2017, 2018, acho que é 17, né? O título é Joaquim,
que tentou explicar como o Tiradentes, como o Joaquim José, que é o dentista, ele vai se tornar no herói chave da Inconfidência Mineira, que é o Tiradentes. E depois como é que esse personagem Tiradentes vai ser alçado ao patamar de herói nacional, né? E é muito interessante, né? E nesse tempo todo você tem o José Vil, o que você lembrou? Nos anos 70 sendo o Tiradentes. Humberto Martins. E aí eu lembro da novela da Globo, aquela Liberdade de 2012, se não me falha a memória, acho que é 2012, o Tiago Lacerda sendo o Tiradentes, né? Olha para você ver o padrão estético que se atribui ao personagem Tiradentes. E bom, e agora eu lembrei, né? Já que a gente falei aqui de novela, daquela a Liberdade, que teve a Andréa Horta, um belíssimo papel como a filha do Tiradentes, recuperando o seu passado e reproduzindo os ideais do Tiradentes na luta pela libertação dos escravizados e outras coisas mais, né? Na telenovela, por exemplo, nós tivemos uma da TV Excelsior que foi exibida no final dos anos 60 início dos anos 70, que se chamava 10 Vidas, né? Que foi escrita pelo Ivani Ribeiro e vai ser dirigida pelo Gianfrancesco Guarnieri. Então a novela vai contar a história do Tiradentes e também, para apimentar aquela história, vai trazer um triângulo amoroso entre o Gonzaga, a Maria Doroteia, a musa, né, do Gonzaga, lá da Maria de Dirceu, e uma tal de Carlota. É muito interessante também, uma coisa bem diferente assim. O Tiradentes vai ser cantado, por exemplo, como samba enredo. Em dois momentos do Carnaval Carioca, você tem o Tiradentes e a Inconfidência Mineira sendo cantados, né? Em 1949, pelo Império Serrano, num samba muito conhecido que se chamava, eu acho que Exaltação a Tiradentes, é uma coisa assim. E depois, em 67, pouco mais de 20 anos depois, né, quase 20 anos depois, a Portela vai utilizar a senha que os Inconfidentes pensaram para dar início ao movimento e propuseram o seu samba enredo. Tal dia é o batizado. Olha o título, que bonito. Bom, na música, vários artistas cantaram Tiradentes. Elis Regina, Chico Buarque, por exemplo. E eu nem vou falar do teatro e das artes plásticas, né? Porque nesses dois são muitos e muitos e muitas peças e muitas obras, né? Muitas esculturas, pinturas, quadros sobre o Tiradentes. Apenas vale lembrar que dentre os personagens da história do Brasil, nenhum gozou de mais popularidade do que o Tiradentes. Há muitas obras. As do século XIX, que elas buscavam legitimar o alferes Tiradentes como herói nacional, em sua grande maioria. Aí depois são outras com múltiplas situações, contextos e momentos. Então o Tiradentes está em tudo, né? E para terminar, eu queria te perguntar sobre o estado da arte da historiografia sobre o Tiradentes e a Conjuração Mineira hoje. Tem algum debate ou alguns debates que ainda estão em aberto? Muitos, meu amigo. Então é assim, apesar da Conjuração Mineira ela ser um episódio conhecido como um dos mais importantes da história do Brasil, pouco ainda se sabe sobre ele, né? Imagine, se sobre o seu personagem mais importante, no caso o Tiradentes, ainda existem lacunas a serem estudadas, que a gente não conhece muita coisa da sua juventude, por exemplo, das suas atividades, a gente não sabe. Conhecemos apenas o que falaram nos depoimentos sobre o Tiradentes e as suas ações como rebelde. Então, se o maior herói nacional a gente conhece pouco, imagina o que se tem a descobrir sobre os demais personagens e sobre o próprio movimento. Eu vou dar um exemplo, tá? Poderia falar das mulheres, poderia falar de tantas coisas. Mas eu vou dar um exemplo que é o que eu venho agora pesquisando e está me chamando mais atenção. Que é o caso, por exemplo, do Silvério dos Reis, o traidor. Estudar Silvério dos Reis é um desafio, meu caro. Na medida em que hoje, quando a gente fala sobre o Silvério, eu estou lidando com um trançado de verdades e mitos. Muito mais mitos do que verdade. A sua presença na história, ela vai surgir, né, com a trajetória da morte do Tiradentes. Então, pelo Silvério ter
delatado seus companheiros de levante, ele entrou para a história como sinônimo de traição. Apesar de não ser o único dos conjurados a denunciar os companheiros, ele foi crismado pelo povo para todo sempre como o traidor da Inconfidência, o traidor da conjuração, o traidor do movimento que iria libertar Minas Gerais do braço forte explorador português em 1781. E isso fez com que o seu nome fosse ligado, né, por causa dessa traição, fosse ligado à ambição e ao dinheiro, porque o Silvério, a ideia era o perdão das dívidas, a busca por recompensas que foram proporcionadas por essa delação. E aí está o grande embate, estudar o Silvério dos Reis em outros níveis, e não apenas esse nível do traidor, porque senão eu vou voltar em tudo que eu contei aqui, naquela simbologia do bem e do mal, do herói e do traidor. Olha como tudo na história vai circulando e vai chegando a ideia de um Tiradentes versus o Silvério, o traído versus o traidor, o Cristo brasileiro contra o Judas brasileiro, ou seja, Tiradentes contra o Silvério dos Reis. Então tudo vai e continua a reforçar essa memória heróica do Tiradentes. Ora, viva Tiradentes! O movimento, entretanto, tinha alguns dedos duros, e não deu certo antes de começar. Em troca do perdão de suas dívidas e de anistia, 3 integrantes delataram o plano para as autoridades, e os inconfidentes foram presos e julgados em um processo que durou quase 4 anos. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou e quer começar a ler sobre o assunto. Para não sobrecarregar o pessoal com muitos livros, normalmente sugiro de 1 a 3. Então, que livros você recomenda? Bom, a bibliografia sobre a Inconfidência Mineira ela é muito ampla, principalmente porque em todo dia 21 de abril, você sempre vai ter muito texto, falando logicamente muito bem sobre o Tiradentes, basicamente de toda a produção que existe sobre o movimento rebelde mineiro. Vamos colocar aí, chutando alto, uns 90 e poucos % versam sobre o Tiradentes. Pouquíssimos vão falar sobre o Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, o Alvarenga Peixoto, sobre os clérigos, né, e outros personagens. Então, eu particularmente gosto de alguns livros. Eu indicaria um primeiro, que é o trabalho do Márcio Jardim, intitulado A Inconfidência Mineira, uma síntese. Apesar dele trazer, em determinado momento, a história dos mais de 100 envolvidos na Inconfidência, mas apenas 23 condenados e depois exilados, foram 24, né? 24 desses nomes. Então, o que vai acontecer? Ele vai trazendo a biografia de cada um, o que se permite conhecer, né? Ele aponta a história, ele conta a história do movimento e outras coisas mais. É um trabalho, assim, de uma qualidade exemplar. Um outro trabalho que eu indico é o livro do professor Kenneth Maxwell, não é? A Devassa da Devassa. Esse livro é dos anos 70, mas até hoje ele é fundamental. E ele serve de inspiração e abriu muitas perspectivas de estudos e pesquisas a partir de alguns questionamentos lançados pelo trabalho do professor Maxwell sobre o que foi a Inconfidência, os aspectos econômicos, né? Então, dali surgiram muitas pesquisas, a do João Furtado, o Manto de Penélope, o meu próprio trabalho, né, publicado pela editora Globo, A Fortuna dos Inconfidentes, né, e outros trabalhos de minha autoria também, que seguem alguns desdobramentos, né, lançados pelo Kenneth Maxwell. Mas, já que nós falamos tanto do Tiradentes, eu queria indicar um trabalho que eu escrevi em conjunto com a professora Maria Alda Barbosa Cabreira, em 2020, foi publicado pela editora Humanitas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, né, que nós estudamos a República e a representação de Tiradentes ao longo da história. Então, tudo que eu contei a vocês
eu recupero o que surgiu neste livro, que se chama Em Busca de um Rosto, a República, então, e a Representação de Tiradentes, de autoria minha, André Figueiredo Rodrigues, com Maria Alda Barbosa Cabreira, que é um livro muito interessante, cujo prefácio é do próprio professor Kenneth Maxson, né, que ele gostou demais, porque eu mostro quem foi o primeiro artista a construir a imagem do Tiradentes como Cristo brasileiro. Conta essa história que eu falei a vocês aí sobre o que se conhece sobre o Tiradentes antes do movimento, depois, né? Todo o uso da simbologia em moedas, em selos, nas artes plásticas, né, que recuperaram essa imagem desse homem sem rosto, que foi dado um rosto já na República, né, esse rosto que se assemelha à figura de Jesus Cristo. Então, o Márcio Jardim é um trabalho fundamental, o Kenneth Maxson, um trabalho fundamental, e aí eu indico, já que nós estamos falando do Tiradentes, esse livrinho meu, junto com a dona Maria Alda Barbosa Cabreira, Em Busca de um Rosto, a República e a Representação de Tiradentes. Então é isso, gente. André, tem alguma consideração final? Estou satisfeitíssimo. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam de seguir lá no Instagram, @ObrigaHistória. Estou sempre postando os conteúdos diferentes lá. E claro, apoie o nosso projeto em apoia.se/ObrigaHistória. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.